Boa noite. Boa noite a todos. Que bom estarmos juntos mais uma noite, a última noite, onde nós vamos refletir na palavra de Deus. Mas eu quero deixar aqui meu agradecimento, pastor Zanella, pastor Rafael, pelo privilégio de poder estar durante essa semana com a ovelha deles, né? Vocês. Foi um privilégio poder estar essa semana com vocês. Obrigado, pastor Zanella, por esse privilégio dessa semana, estar aí com a sua querida igreja. Deus seja louvado por cada um, não só uma igreja, mas algumas igrejas que estiveram aqui durante essa semana. E às vezes só a gente aparece aqui, né? Mas para tudo isso acontecer, tem uma equipe, né? Desde começando aí, Luiz, que é o nosso evangelista, a equipe da recepção, Sael ajudou também, o pessoal da mídia aí, que a gente dá um pouquinho de trabalho, né? Obrigado aí, esse povo maravilhoso aí do som, o pessoal do louvor, os anciãos, o pessoal das igrejas aí que se movimentam lá, orientando, muito obrigado. Foi muito bom podermos estarmos juntos durante essa semana. Você colocou o seu pedido aqui, sim ou não? Então, a partir de agora, não se coloca mais pedido. Você teve todas as oportunidades durante toda essa semana, a arca ficou aberta. A partir desse momento, a arca se fecha. E você vai, se você vir correndo, eu deixo, senão as oportunidades vão se encerrar. Você teve todas as oportunidades, enquanto eu vou fechando aqui devagarinho, você pode colocar, vou fechar. E você vai entender o simbolismo disso, tá bom? A porta, ela vai se fechar. A partir desse momento, você não tem mais oportunidade de colocar seus pedidos aqui. O que foi colocado, foi colocado. Eu vou levar esses pedidos comigo, nós vamos tirar aqui as ofertas, e eu vou levar esses pedidos comigo. Nós não queimamos, a gente leva e nós estaremos orando. Se você já teve seu pedido atendido, Deus seja louvado. Nós tivemos aí alguns milagres, né? A Luciana aqui acabou de falar para mim de um milagre que aconteceu, Deus seja louvado. E se você não recebeu, nós vamos continuar orando, pode ter certeza. Daqui, na semana que vem, eu inicio lá em Itajaí, no distrito de São Vicente, e essa arca estará lá também para nós orarmos pelo seu pedido. E assim ela segue, e nós vamos orando pelo seu pedido. Mas a partir desse momento, suas oportunidades se encerraram, tá bom? Esses são os que me entregaram ontem. Tem alguém que não entregou ontem o seu cartãozinho? Traga aqui rapidamente. Vou colocar até aqui, pastor, porque daqui a pouco nós vamos abrir. Poxa, tem bastante aqui. E agora? 4? Poxa, vem correndo, senão... Olha só. Ainda bem que eu trouxe um pouquinho a mais do presente, hein? Senão não ia dar. Que a gente... Às vezes tem contadinho, depois vai passar por auditoria, deixa eu auditar aqui, está tudo certo. Vai ficar ali, porque no final nós vamos abrir o presente, tá bom? Tem mais? Então traz agora, vamos lá. Senão vai já encerrar as oportunidades, vou colocar aqui, maravilha, ok? Queridos, quantos aqui aceitaram Jesus Cristo durante essa semana, entregando a sua vida ao Cordeiro de Deus? Levante sua mão, amém? Não, só vocês? Levante a mão aí, eu fiz vários apelos, nós aceitamos, amém. Só que grava isso no seu coração. Grava isso no seu coração, não é a frase de hoje, mas grava isso no seu coração. Não adianta nada ter Cristo nos lábios e o mundo no coração. Vou repetir, não adianta nada ter Cristo nos lábios e o mundo no coração. Você pode ter sido batizado na igreja, você pode ter nascido na igreja, você pode ter casado na igreja, você pode ter morrido na igreja, você pode ter sido velado na igreja e mesmo assim acordar no inferno, se você estiver apenas na igreja e não em Cristo. Entende? Então, durante essa semana nós apelamos para que você entregasse, mais uma vez, vamos apelar o seu coração para entregar a sua vida a Cristo Jesus. Aqui estão as nossas redes sociais, se você quiser nos acompanhar aí, tiver alguma dúvida, às vezes ficou alguma dúvida, você viu que a gente não trabalhou todos os temas do livro do Apocalipse e de propósito, mas aí está, você pode mandar ali a sua pergunta, tem alguns que me mandaram alguns e-mails ali, a gente às vezes demora um pouquinho, mas responde, então está aí,
para você nos acompanhar se você quiser. Eu não sei se você sabia, mas nós temos aí o nosso programa Encontro com a Vida, que vai de segunda a sexta-feira, às 5 horas da manhã, no SBT, no canal aberto do SBT. O pastor Arilton e eu estamos juntos ali, eu estou só auxiliando o pastor Arilton, eu estou toda segunda-feira agora, e o pastor Arilton fica ali terça, quarta, quinta e sexta, e toda segunda eu estou ali auxiliando o pastor Arilton ali com as mensagens, e nós chamamos esse momento de momentos eternos, é um momento que nós estamos ali. Se você veio agora para cá, e era umas 7h30, nós temos esse programa que passa toda sexta-feira na Rádio Novo Tempo também, são os momentos eternos. Se você quiser entrar num grupo privado aí, nós estamos falando nesses momentos eternos, eventos mais importantes da vida de Jesus. Mas se você quiser entrar aí num grupo privado, você pode entrar, a gente envia ali uma vez por semana, essas meditações dos momentos eternos, para você aí compartilhar. Não é sempre, é uma vez na semana que nós enviamos aí, tá bom? Hoje eu queria mostrar para vocês, existe 2 grandes promessas que permeiam toda a Bíblia, mas ela se intensifica no livro do Apocalipse. Ela está em toda a Bíblia, mas no livro do Apocalipse ela se intensifica. A primeira grande promessa é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, querido, por isso? Amém? O Senhor está com você em todos os momentos. Está passando por um momento de alegria, sim ou não? Mais ou menos? Amém ou misericórdia? O Senhor está com você nesse momento de alegria. Está passando por um momento de dificuldade? O Senhor está com você. Essa é a grande promessa que permeia toda a Bíblia, mas se intensifica no livro do Apocalipse. E a segunda grande promessa é que Ele vai voltar para nos buscar. Amém por isso? O Senhor não te abandonou à mercê aqui deste mundo, Ele vai voltar para te buscar. Então essas 2 grandes promessas, ela está em todo o livro, toda a Bíblia, mas ela se intensifica no livro do Apocalipse. O Senhor está com você em todos os momentos, e Ele vai voltar para te buscar. Então nós vamos tratar desses 2 temas hoje. Acho que está demorando um pouquinho, o que será? Ok, será que eu estou apontando? Está dando um delayzinho, né? Mas sem problema, a gente segue assim. Olha que interessante, aqui está as 7 igrejas. Você já viu isso daqui, não vai dar tempo da gente estudar, mas eu quero mostrar o propósito das 7 igrejas. Qual o propósito final das 7 igrejas? Cada igreja, ela tem um significado, ela tem um período, ela tem um caráter, tem um título, os pontos positivos. Eram igrejas que existiram na época de João, existiam mais outras igrejas, mas ele escolheu essas igrejas para enviar essa mensagem. E ela tinha esse objetivo local, mas tinha esse objetivo universal também. Então cada igreja representa um período da história. E se você for no capítulo 1, vai aí no capítulo 1 de Apocalipse, não é o tema ainda, mas olha o que diz no capítulo 1 de Apocalipse. Capítulo 1, o verso 12. Enquanto você lê aí, ou você abre, eu vou lendo aqui. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de couro. E começa a descrever, aí é Jesus. Então ele vê os candeeiros, e ele vê o Filho do Homem andando no meio dos candeeiros. Os candeeiros representavam as igrejas, ou as 7 igrejas. Então 7 candeeiros, mas aqui representava as igrejas. E é Deus dizendo assim para mim e para você: em todos os momentos da história, eu estive andando no meio da igreja, no período da perda do amor, no período de martírio, no período da união com o Estado, no período de contrafação, no período da reforma, em todos os períodos da igreja, eu estive no meio da igreja. O Filho do Homem, Jesus, esteve andando no meio da igreja, porque Ele está conosco. Ele esteve no passado com a igreja, e está hoje no presente, e vai estar no futuro com a igreja também. Amém por isso, querido? O resumo das 7 igrejas é Deus dizendo assim: eu estou no meio da minha igreja. Em todos os períodos, em todas as épocas, eu estou com a minha igreja. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco. Amém por isso?
Agora, o pecado, o dragão, e no livro de Gênesis, você percebe que foi desestruturado aquilo que Cristo, aquilo que Deus criou. E no livro do Apocalipse, a graça, o Cordeiro entra em cena. Então tudo aquilo que foi desestruturado no livro de Gênesis, ele é restaurado no livro do Apocalipse. Por exemplo, o pecado, o dragão, lá no livro de Gênesis, privou-nos da árvore da vida. A graça, o Cordeiro, devolve-nos a árvore da vida. Colocou-nos sob sentença de morte, dá-nos vitória sobre a segunda morte. Força-nos a ganhar o pão, provê para nós o maná escondido. Roubou o nosso domínio, teremos poder sobre as nações. Deixou-nos nus, veste-nos com vestimentas brancas. Expulsou-nos da presença de Deus, faz-nos colunas no santuário de Deus. Então tudo aquilo que foi desestruturado no livro de Gênesis, é restaurado no livro do Apocalipse. Só que quando isso vai acontecer? Quando vai acontecer essa restauração? Sabe quando? Quando Cristo Jesus voltar aqui a esta terra. O tema desta noite é sobre a volta do Senhor Jesus. Um dia eu fui fazer uma visita, minha primeira visita como pastor, depois de formado. Eu estava lá em Maringá, no Paraná, e eu fui visitar o Nelson e a Emília. O Nelson era um grande vereador, um grande líder da igreja lá, muito respeitado, ele era policial, se tornou vereador. A Emília, ela era enfermeira lá na cidade, e eles tinham um filhinho, o Guinho, de 6 anos de idade. O Nelson é baiano, a Emília também, e eles estavam de férias, eles foram para a Bahia. E quando ele estava voltando, no finalzinho de janeiro, quando ele estava voltando, o Nelson dirigindo ali, alguém veio do lado contrário, o rapaz estava bêbado, o carro foi para lá, foi para cá, e entrou bem atrás, onde o Guinho estava na cadeirinha sentado e dormindo com a cabeça aqui, e o carro entrou bem na cabecinha dele. Ele ficou na UTI alguns dias, mas infelizmente o Guinho não resistiu. O Guinho faleceu. Eu cheguei comecinho de fevereiro, todo o distrito estava impactado com isso, mexeu com todo mundo, porque era muito querido, e eu fui fazer a minha primeira visita para o Nelson e a Emília. Eu cheguei, eles me receberam, e eu sentei na sala, e não tinha outro assunto, eles começaram a contar o que tinha acontecido. Eles começaram a contar e começaram a chorar, e eu, na minha inexperiência, eu só sabia chorar junto com eles. Mas teve um momento que o Nelson, chorando, ele se colocou de pé, e ele veio para cima de mim, e olhou nos meus olhos e disse assim: pastor, por quê? Por quê, pastor? Por que Deus não me levou? Por que levou o meu filho? Eu estava na frente, o carro deveria ter entrado em mim, pastor. Por quê? Será que tem alguém nesta noite que já fez essa pergunta? Por quê? Por que da doença? Por que do câncer? Por que da morte da minha mãe? Por que da morte do meu pai? Por que da morte do meu filho? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe qual foi minha resposta para o Nelson? E sabe qual é a minha resposta para você? Sabe qual é a minha resposta para você? Eu não sei. Eu não sei o porquê. Eu queria ter resposta para você. Eu queria explicar o porquê para você. Mas eu não sei. E eu disse isso para o Nelson. Eu não sei, Nelson. Mas Nelson, eu sei de 2 coisas. Eu sei de 2 promessas que Deus me faz. Eu não sei o porquê, mas eu sei de 2 promessas. A primeira grande promessa que está na palavra de Deus é que Ele está com você em todos os momentos, e Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Alguns pensam que o Espírito Santo será retirado aqui desta terra. Não vai, e eu vou explicar para você, porque essa promessa não faria sentido. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não faria sentido essa promessa. Ele vai estar conosco em todos os momentos. Então, Nelson, eu não sei o porquê, mas Ele está com você nesse momento de dor. Amém por isso, queridos? Mas Ele fez uma segunda promessa. Ele vai voltar para nos buscar. Ele não nos abandonou à mercê deste mundo. Ele vai voltar para nos buscar. E Ele vai entregar o pequeno Huguinho para você, Nelson.
Essa é a nossa grande esperança, a bendita esperança da volta do Senhor Jesus. Se você perder a esperança da volta do Senhor Jesus, você perde tudo. Quantas e quantas vezes, em atividades da igreja, as crianças dos aventureiros correndo para lá e para cá, e eu olhava do lado, o Nelson chorando e a Emília chorando. E quantas vezes sentei e chorei com o Nelson, mas eles tinham e eles têm a esperança da volta do Senhor Jesus. Eles sofrem até hoje, mas eles nutrem no coração a esperança da volta do Senhor Jesus. Não perca essa esperança. Se você perder essa esperança, você perde tudo. Porque a esperança da volta do Senhor Jesus é que nos faz enfrentar a morte, as doenças, as dificuldades, a pandemia, as guerras, tudo. E às vezes eu termino essa mensagem, alguns líderes da igreja vêm para mim: pastor, eu perdi a esperança. E o meu desejo, minha oração, que no final dessa mensagem, se você perdeu a esperança, que Deus reative a esperança da volta do Senhor Jesus no seu coração. Não perca nunca essa esperança. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14. Nós vamos ler a partir do verso 14. Israel, se puder pegar um pouquinho de água, por gentileza. 14, o verso 14. Hoje o tema é sobre a volta do Senhor Jesus. Apocalipse 14, o verso 14. Mas antes, feche os seus olhos, curva a sua fronte e vamos orar pedindo a bênção de Deus neste momento. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos mais uma vez para ouvir a Tua voz. Não queremos ouvir a voz de nenhum homem, como repetimos todas as noites. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração através da Tua palavra. Nós queremos ter no nosso coração, cada vez mais, ardente dentro do nosso coração, a esperança, a bendita esperança da volta do Senhor Jesus, ó Pai. Reativa no nosso coração, coloca dentro do nosso coração essa grande esperança. E abra a nossa mente e o nosso coração. Te pedimos essas bênçãos, por Jesus rogamos. Amém e amém. Capítulo 14, o verso 14 diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para o que se achava sentado sobre a nuvem: toma a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que está sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. A volta do Senhor Jesus é comparada a uma colheita, a ceifa. Então vai chegar um momento, Jesus vai dizer assim: chegou a hora de ceifar, chegou a hora de colher, e Ele vai vir colher os frutos que já estão maduros. A visão nossa, ou bíblica, da volta do Senhor Jesus, ela é uma visão positiva e uma visão negativa. Como assim? É uma visão pessimista porque as coisas vão piorar. Não espere as coisas deste mundo melhorar. Não espere governo de direita ou governo de esquerda dar jeito nesse país ou neste mundo. Não é governo de direita nem governo de esquerda. É o governo do alto que vai dar jeito neste país. É a volta do Senhor Jesus. Então, as coisas vão piorar. Não espere as coisas melhorarem, porque elas não vão melhorar. E aí você vê todas essas calamidades acontecendo no mundo. Alguns ficam abismados com isso. São sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. As coisas têm que piorar, e vai piorar, que a Bíblia fala de uma grande tribulação. Ela vai piorar, mas aí vem a visão otimista, que é a volta do Senhor Jesus. Então, tem que piorar, e as coisas vão piorar. Por exemplo, nós passamos por uma pandemia, e graças a Deus ela passou. Amém por isso, né? Mas ela vai voltar. Não é profecia de pastor, é profecia bíblica. A volta do Senhor Jesus, ela é comparado, ou os sinais da volta do Senhor Jesus, é comparado com as dores de parto. Antes do filho nascer,
a mulher ela tem as suas contrações, e as contrações, cada vez ficando mais perto do filho nascer, as contrações ficam mais intensas e os intervalos mais curtos. Então os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus é da mesma forma. Os sinais vão ficar cada vez mais intensos e os intervalos mais curtos. Por exemplo, sempre teve pandemias na história do mundo, mas cada vez mais os intervalos estão ficando cada vez mais curtos e as pandemias cada vez mais intensas. Então, não é profecia de pastor, é aquilo que está na palavra de Deus. Eu selecionei alguns sinais aqui que antecedem a volta do Senhor Jesus. Não quero ser alarmista, mas às vezes nós caímos num efeito anestesiante, porque olhamos um sinal, aí num primeiro momento fica todo mundo preocupado, desesperado, mas depois cai num efeito anestesiante. E vocês vão perceber isso. Então, eu queria destacar alguns sinais, para você olhar para esses sinais, como diz a palavra de Deus, ao verem esses sinais, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, amém? Por exemplo, eu não sei se você sabia, mas o ano de 2020 é considerado na história o ano que não existiu, e alguns historiadores estão chamando o ano em que a terra parou, o ano que não existiu e o ano em que a terra parou, são sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Mas vamos lá em alguns sinais. Guerras e rumores de guerras. Quando começou essa guerra aqui, entre a Rússia e a Ucrânia, está acontecendo lá, houve um alvoroço nos jornais e tal, mas agora caiu num efeito anestesiante. Parece que normalizou. Guerras e rumores de guerra são sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. As guerras sempre existiram, sempre vai existir, mas ficando cada vez mais intensa e os intervalos mais curtos. Terremotos sempre existiram também, mas cada vez estão ficando cada vez mais intenso e os intervalos mais curtos. Eu gosto de brincar com a inteligência artificial, não sei se você conhece, mas é um banco de dados onde você faz perguntas e você pode interagir. E eu achei esse site ali, é interessante esse site, porque dá em tempo real, naquele exato momento que você consultar onde está tendo terremoto no mundo. Claro que a listinha ali vai para baixo, eu só tirei uma foto, vai para baixo. Eles sabem que num ano vai acontecer em torno de 20 terremotos que vão ser devastador no mundo inteiro. Eles sabem, são sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Enfim, queridos, são vários sinais que nós poderíamos colocar aí. E eu coloquei alguns aí para chamar a sua atenção. Mas no ano passado, esse ano nós fomos lá também, mas no ano passado eu estava lá no Rio Grande do Sul, quando deu aquela primeira grande enchente, lá em Encantado, Roca Salles, e logo que terminou eu fui para lá. Eu fui para lá para levar um caminhão de coisas que a gente tinha arrecadado, e para fazer essa distribuição lá, e a igreja estava ali ativa. E eu fui fazer um tour ali para conhecer, para ver o que tinha acontecido, para saber o que a gente podia ajudar. E um irmão foi comigo lá de Encantado. E nós começamos a caminhar nas ruas e vou passar isso daqui, que tem outros também. Caminhamos ali nas ruas, acho que passou 2 vezes. Hoje eu estou meio... E o irmão me falou o seguinte, tinha casas por cima de casa, tinha... enfim, lama por tudo quanto é lado. E ele falou uma frase que para mim, ele falou assim: pastor, eu estou passando aqui várias vezes, mas você percebeu que aqui está com cheiro de morte? Cheiro de morte. Aquilo me ficou na minha mente. O mundo está assim, está com cheiro de morte. Todas essas calamidades, todas essas coisas acontecendo, o mundo está com cheiro de morte. É Deus mostrando para mim e para você que nós somos frágeis. Você é frágil. Você está confiando em governo, na ciência, e nós ficamos doidos na pandemia. Porque alguns diziam assim, lockdown vertical, lockdown horizontal. Usa máscara, tira máscara. Usa vacina, não usa vacina. Sai para a rua, não sai para a rua. E a gente ficou doido. Mostrando que o único digno de confiança é Deus. É Deus. Os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus é Deus mostrando a nossa fragilidade e Ele dizendo assim: eu estou voltando para te buscar. Você está preocupado aí com as outras coisas? Esses sinais mostram a fragilidade do mundo. Governos
países mais ricos e mais pobres foram desestruturados. É Deus mostrando que nós estamos nos últimos dias da história deste mundo. Existe uma doença chamada síndrome de resignação. Ela acontece, grande parte, ou 90% dela, na Suécia, em campos de refugiados. O refugiado sai do seu país, vai para esse local ali, ele fica esperando, aguardando ou ser deportado, ou algum país receber ele. E os médicos começaram a tratar algumas coisas ali com as crianças. E eles iam ali, a criança não queria levantar, ficava só deitada, não queria falar, não queria comer e não respondia a nada. E no primeiro momento os médicos acharam que era manha, mas depois começaram a perceber que várias outras crianças, e eles começaram a perceber, médico dizem que era um estado vegetativo. Elas estavam vivas, mas estavam mortas. Ou como se estivessem mortas. Não queria comer, não queria nada. Os médicos diziam assim: as crianças precisam sentir que há esperança, que há algo que vale a pena viver. Elas perderam a esperança, é como se o corpo protestasse. Se for para voltar para o nosso país, a gente prefere ficar aqui vivo, mas morto. Será que tem alguém aqui nesta igreja, nesta noite, que está com a síndrome de resignação espiritual? Está vivo, mas está morto. Porque perdeu a esperança, perdeu o desejo de viver, não quer mais viver, pediu para si a morte. Está vivo, está andando para lá e para cá, mas está morto, está dilacerado por dentro, perdeu a esperança, perdeu o desejo de viver. Não perca a esperança da volta do Senhor Jesus. Reative dentro do seu coração essa grande esperança, porque um dia Jesus vai voltar para nos buscar. Só que Satanás, ele vai tentar te enganar referente à volta do Senhor Jesus. Você já ouviu falar que de repente você está dirigindo, ou alguém está dirigindo o carro ali na rodovia, e de repente Jesus volta para a pessoa, o carro fica desgovernado. Ou a pessoa está pregando aqui, e Jesus volta para ela, e de repente tem outra pessoa que tem que vir aqui para pregar. Já ouviu isso ou não? Cuidado. Isso é o que a gente chamou durante essa semana de fake news. Se você for aí em Apocalipse capítulo 1, vai aí rapidamente. Apocalipse capítulo 1, olha o verso 7 que diz, Apocalipse capítulo 1, o verso 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, todo mundo vai ver. Não vai ser só para um grupo de pessoas, ou só para uma pessoa individual. A volta de Jesus vai ser algo extraordinário, que todo mundo vai ver, todo olho vai ver, Jesus voltando nas nuvens do céu. A gente não sabe exatamente como vai ser isso, mas vai vir com milhares e milhares de anjos. Então Satanás vai tentar enganar você referente à volta do Senhor Jesus. E eu quero te dar uma visão panorâmica daquilo que vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Então presta atenção aqui. Lembra ontem que eu falei que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, lembra isso? Que iniciou a primeira fase do juízo investigativo. E ele está abrindo o quê? Está abrindo o quê? Lembra? Os livros. Nós não sabemos, ele começou pelos justos, os justos mortos, passou pelos vivos, e a gente não sabe exatamente em que momento, mas em algum momento ele vai dizer assim, ele vai fechar os livros e vai dizer assim: chegou a hora de ceifar. E aí ele vai fechar os livros, e ele vai sair do santuário celestial, e ele vai vir para nos buscar. Nesse momento que ele sai do santuário celestial para vir nos buscar, é o que nós chamamos do fechamento da porta da graça. O que é justo, permanece justo. O que é ímpio, permanece ímpio. Todas as suas oportunidades se encerram. Todas as suas oportunidades se encerram. Quem é justo, permanece justo. Quem é ímpio, permanece ímpio. Não tem como mais. É por isso que alguns pensam que o Espírito Santo vai ser retirado aqui dessa terra. Não vai. O Espírito Santo vai estar fortalecendo e junto com os justos. Vai estar junto nesse momento da grande tribulação, vai estar junto com os justos. Só que o Espírito Santo não tem como tocar os ímpios. Como que vai tocar os ímpios se não tem intercessor? Entende? Não tem como mais tocar. O Espírito Santo não vai ser retirado, só que não vai ter como tocar os justos. Então imagina, vai ter dois grupos de pessoas
dois grupos de pessoas quando Jesus voltar: o grupo dos justos e o grupo dos ímpios. Vou pegar aqui grupo dos justos e grupo dos ímpios, tá? Só ilustrativo, não fica tranquilo aqui, tá? No grupo dos justos vai ter dois grupos: o grupo dos justos vivos e o grupo dos justos mortos. No grupo dos ímpios também, os ímpios vivos e os ímpios mortos. Quando Jesus volta, o que acontece com esses dois grupos? Vamos começar aqui pelos ímpios. O que acontece com os ímpios vivos? Todos morrem. Com a volta do Senhor Jesus, todos morrem. O que acontece com os justos mortos? Permanecem mortos. É o que a Bíblia chama da prisão de Satanás. A terra vai ficar totalmente desolada, destruída. Todos os ímpios vão estar mortos. E só vai estar Satanás aqui com os seus anjos. É o que a Bíblia chama da prisão de Satanás. E o que vai acontecer com os justos? Os justos vivos, eles são arrebatados e num abrir e piscar de olhos são transformados e vão para o céu. E o que acontece com os justos mortos? Eles ressuscitam e vão para o céu também. E aí inicia o período de 1000 anos. Então, a primeira fase do juízo é o juízo investigativo, que vai até a volta do Senhor Jesus, quando Ele vem para ceifar. A segunda fase tem a ver com o ceifar, tem a ver com vir colher os justos. Então, as duas primeiras fases têm a ver com os justos, porque Ele abre os livros dos justos, confirma os justos são justos, através dos seus méritos, e aí Ele vem para ceifar, para colher os justos, que é a segunda fase, é o juízo de execução. Ele vem para ceifar, vem para colher. Então, nós vamos para o céu, os ímpios estão aqui mortos, e Satanás, e aí inicia o período de 1000 anos, 1000 anos, e o que nós vamos estar fazendo lá no céu? E aí vem que eu chamo da terceira fase do juízo. As duas últimas fases têm a ver com os ímpios. O que nós vamos estar fazendo no céu? Nós vamos abrir os livros. Primeiro Deus abriu o livro dos justos. Agora nós vamos abrir os livros dos ímpios. Porque imagina, eu chego lá no céu, cadê a Graziele e o Rafinha, os meus filhos? Ué, cadê? Não estão aqui. Ué, o que aconteceu? Eu vou ficar triste ou não? Mas o céu não é lugar de tristeza? Os livros são para mostrar todas as oportunidades que os meus filhos tiveram de entregar a sua vida a Cristo Jesus, comprovando a justiça de Deus, que Deus foi justo. É por isso que a Bíblia fala que nós vamos julgar, nós vamos ser reis, sacerdotes, abrindo os livros dos ímpios e comprovando a justiça de Deus. Amém por isso, né? A justiça de Deus. Então nós não vamos ficar tristes, porque Deus foi justo. Então, termina esse período de 1000 anos, Satanás preso. Olha aí para confirmar, capítulo 20 de Apocalipse aí, rapidamente, para confirmar aquilo que eu estou dizendo. Capítulo 20, o verso 6. Olha o que diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Aí o verso 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então presta atenção nisso. Jesus volta, sai do santuário celestial, ele volta, acabou o fechamento da porta da graça, acabou as oportunidades com a volta dele. Os justos vão para o céu, os justos vivos, os justos mortos vão para o céu, os ímpios todos morrem, e aqueles que estão mortos permanecem mortos. Satanás fica preso, e inicia o período de 1000 anos, nós no céu julgando, e Satanás preso, e os ímpios todos mortos. Terminou esse período de 1000 anos,
a Nova Jerusalém, a cidade santa, ela começa a descer para ser estabelecida aqui nesta terra. Lembra que nós falamos que Deus vai mudar a estrutura do universo por causa de você? Ele vai estabelecer o seu trono. Então a cidade santa, ela vai descendo. E aí nós entramos, juntamente com Jesus e os anjos, nós entramos dentro da cidade santa. Nós estamos no céu, nós entramos dentro da cidade santa. E aí ela começa a ser estabelecida aqui. E ela desce, acontece, enquanto ela está descendo, acontece a segunda ressurreição. Todos os ímpios, de todas as eras, eles ressuscitam. Gerações inteiras ressuscitam. E eles veem a cidade santa descendo, a volta do Senhor Jesus, porque Jesus está ali no trono, já vamos explicar isso para vocês. Então, eles ressuscitam, e Satanás que está ali, ele se levanta, e ele diz assim: eu ressuscitei vocês, pelo meu poder, eu sou o rei aqui deste mundo, e nós precisamos atacar aquela cidade, eu sou o rei daquela cidade, e nós precisamos atacar a cidade santa. E eles começam a formar estratégias para atacar a cidade de Deus. Generais que nunca perderam uma batalha, guerreiros que nunca perderam uma guerra, gigantes se levantam diante da multidão, e Satanás vai à frente com seus anjos, e eles começam a rodear a cidade. E aí sai uma ordem de dentro da cidade, que fechem os portões. E aí fecha os portões, e aí eles rodeiam a cidade. E aí no meio da cidade, sobe um trono. A sua base é de ouro polido. E quando sobe o trono, quem está no trono é Jesus. Do lado direito da sua mão, está os mandamentos de Deus, que foi a base do seu julgamento, que foi a base do seu juízo. Ali está a lei. Na outra mão estão os livros. E ele abre o livro. Quando ele abre o livro, todos os ímpios, eles se tornam conscientes do momento exato a qual Deus apelou ao coração deles, e eles rejeitaram o sacrifício de Cristo, eles rejeitaram o apelo de Cristo. Eles lembram todas as oportunidades que eles tiveram de entregar a vida a Cristo Jesus, e eles rejeitaram. Eles lembram e se tornam conscientes. Eu fico imaginando, será que vai ter alguém nesse dia que vai se lembrar dessa semana? Poxa, o pastor Pedro apelou todos os dias, e eu não aceitei. Eu creio que não vai ter, porque você aceitou o Cordeiro na sua vida, amém? Mas eles vão se lembrar, vão se tornar conscientes. E aí, começa atrás do trono, como se fosse uma visão panorâmica, ou um telão. Começa a passar um curta-metragem, um teaser, um filme da vida de Cristo. Começando desde lá do pecado de Adão e Eva, e passando alguns momentos da história, até chegar ao nascimento de Cristo, até chegar o seu ministério, chegar o seu sofrimento no Getsemane, até a sua morte na cruz. E ali estão alguns personagens, olhando o filme da sua vida. Por exemplo, Herodes, ele vê ele mesmo, Pilatos, Caifás, os soldados que bateram em Cristo, eles olham, imagina um arrependimento, imagina aquele momento, o sentimento de cada um deles. E quando termina todo esse filme, esse teaser, levanta atrás do trono, levanta a imagem da cruz. Levanta a imagem da cruz. Quando levanta a imagem da cruz, se ouve uma música, um louvor de algumas vozes, mas não de dentro da cidade. Começa uma música de fora da cidade, dos lábios dos ímpios, mas não de um coração agradecido, não de um coração, não, é o poder da verdade, brota involuntariamente, é algo incontrolável da boca dos ímpios, brota. E eles começam a cantar, sabe o quê? Justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Pai. Grandes coisas o Senhor fez.
e todos os ímpios, inclusive o próprio demônio, eles se prostram diante do Cordeiro, diante de Jesus, cantando: justos e verdadeiros são os teus juízos. Eles reconhecem que Deus foi justo para com eles, que deu todas as oportunidades para eles entregarem a vida a Cristo, mas eles não quiseram. Deus respeitou a vontade deles. Mas junta agora com esse louvor de dentro da cidade, da boca dos salvos, mas aí brota de um coração agradecido, não é involuntário, brota de um coração agradecido, e eles também se prostram diante do Cordeiro. Mas há uma diferença: todos os salvos têm as suas coroas, e eles pegam as suas coroas e colocam aos pés do Salvador. Foi por Ele, foi por Cristo, foi por Jesus que eles estão ali. É mérito dele, não é mérito nenhum de nós, é mérito de Cristo. E eles cantam também: justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Pai. E se juntam com essa grande canção. E aí, num ato de misericórdia de Deus, porque os ímpios pedem para si a morte, o Senhor foi justo, nós não merecemos estar na cidade santa. E num ato de misericórdia de Deus, até na destruição do ímpio, Deus é misericordioso. Num ato de misericórdia de Deus, desce fogo do céu, abrem-se as comportas da terra, e a terra se torna num grande lago de fogo e enxofre. Quem mais pecou é o que mais vai sofrer. O último a morrer, e ele vai morrer, é Satanás. O que mais pecou. O que mais pecou. A terra é purificada de todo mal, de todo pecado. E aí vem uma citação que eu gosto muito, que você conhece, que ela diz assim: a terra está purificada, o grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado, daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas declaram que Deus é amor. Amém? A terra é purificada de todo mal. Deus vai destruir aqueles que não querem estar com Ele. Vai respeitar a vontade dos ímpios. Deus, Ele é justo. Agora, perceba uma coisa no capítulo 21, para a gente finalizar. E vai ter um batismo muito especial. Capítulo 21, olha o verso 3. Depois da terra purificada de todo mal, de todo pecado, a cidade santa estabelecida, o novo céu, a nova terra, eu encontro esse texto. Esse texto diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém ou misericórdia? Eu não sei se você percebeu, mas Deus vai estar presente no céu. Ele vai ser o nosso Deus, e nós vamos ser o seu povo. Você vai ter que se relacionar com Deus, você vai ter comunhão com Deus, você vai estar junto, face a face com Deus. Então presta atenção, olha aqui. E você que está nos acompanhando pela internet também, desculpa que eu não te cumprimentei, mas você é muito bem-vindo, e olha aqui para mim. Presta atenção nisso. Deus vai estar presente, e lá você vai ter que se relacionar com Ele. Se você não tem nenhum desejo de ter comunhão, relacionamento com o Senhor aqui na terra, o céu vai ser um lugar estranho para você. A eternidade vai ser uma tortura, porque você vai estar perto de Deus, vai estar do lado de Deus. E se você não tem nenhum desejo de estar perto de Deus aqui na terra, o céu vai ser uma tortura para você. Se você não tem nenhum desejo de estar na presença de Deus, você não está pronto para ir para o céu.
Porque lá no jardim do Éden, Deus ele vinha toda a viração do dia para comungar, para se relacionar com Adão e Eva. Ele vinha toda a viração do dia para face a face comungar, se relacionar com Adão e Eva. O pecado quebrou esse relacionamento. E aí Deus envia os profetas, Deus envia a sua palavra buscando o relacionamento, buscando ter comunhão com o seu povo. Mas a volta do Senhor Jesus é o ápice de um Deus que quer estar com o seu povo. E você quer estar com Ele? A volta do Senhor Jesus é o ápice do desejo de Deus de estar com você. E você quer estar com Ele? Será mesmo? Como que você tem comunhão, relacionamento com o Senhor? Simples. Oração, você fala com Deus. Estudo da Bíblia, Deus fala com você. E vindo aqui à igreja, se você não tem nenhum desejo de orar, se você não tem nenhum desejo de estudar a palavra de Deus, se você não tem nenhum desejo de estar aqui na igreja, você não está pronto para ir para o céu. É por isso que Jesus não voltou ainda. Talvez Ele esteja agindo com a misericórdia. Se você não tem nenhum desejo de orar, ore. Mas eu não estou com vontade, pastor, ora. Mas eu fiz, ora. Ora. Ah, mas eu não gosto de estudar a palavra de Deus, estude. Mas eu gosto de um filme, estuda a palavra de Deus. Eu na minha adolescência, eu também não gostava. Tinha outras coisas que eu gostava de fazer, mas eu entendia. E quantas vezes eu cheguei em casa, eu falo, não, tenho que ler pelo menos um versinho da Bíblia. E eu li um versinho, e às vezes eu dormia com a Bíblia na cara. Você tem que forçar, porque o nosso desejo não é fazer a vontade de Deus. Nosso desejo é fazer as coisas deste mundo. Por isso tem que forçar. Ai, não tem vontade de ir na igreja, venha. Mesmo sem vontade, Deus vai tocar a sua vida e o seu coração. Não espere ter desejo, porque se você não tem desejo de estar na presença de Deus, orando, vindo à igreja e estudando a palavra de Deus, você não está pronto para o céu. E Deus, Ele quer estar com você. Por isso que a volta do Senhor Jesus é o ápice do desejo de Deus de estar conosco. Ele vai voltar para te buscar, para estar com você. E você quer estar com Ele?